Olá, boa tarde, Gabriel. Olá, tudo bem? Está aí direto da FCB Nova York, certo? Aí se mostrou agora há pouco. Vou mostrar outra vez ali, um bocadinho do escritório. Claro. Deixa eu ver. Tem umas 20, 25 pessoas aqui hoje. Certo. Então, vocês acabaram de conhecer um pedaço da FCB Nova York. Ótimo. Vamos falar um pouco sobre cães aqui, mas antes tem aqui um pequeno texto para lhe apresentar e para a gente também enquadrar aqui um pouco a conversa. Então, vamos lá. Ele não se recorda, mas a primeira vez que eu conversei com o nosso convidado de hoje foi há exatos 7 anos, no convés de um barco em que a FCB alugou para fazer encontros e festinhas em Cannes durante o festival. Quem nos apresentou foi o Luiz Silva Dias, agora CEO da FCB Internacional. Luiz apontou-me um jovem que estava ali e disse: conversa com o Gabriel. Ele é talentoso, gente fina e tem muito para trazer para o futuro da FCB. Pois bem, cá estamos no futuro, onde o Gabriel provou e voltou a provar em vários anos, diversas vezes, que o Luiz não estava errado. E é por aí que eu começo a perguntar. Gabriel, se você encontrasse o seu eu, aquele de 7 anos atrás, o que você diria para ele? Olha, em primeiro lugar, eu lembro sim de quando a gente se conheceu. Eu acho que era ano de Copa do Mundo, se não me engano. Eu acho que era um jogo da Copa. Mas o que eu diria pro meu eu de 7 anos atrás é não esqueça de se divertir. E você se esqueceu de se divertir nesses 7 anos ou foi nem por isso? Não, eu acho que não, mas eu acho que todo mundo, todo criativo que é sério sobre a sua carreira tende a ser sério demais sobre a sua carreira. E aí, às vezes, acho que as coisas ficam um pouco estressantes demais sem precisarem. Eu roubei. Deixa, continua. Eu acho que é uma... Eu acho que ter vontade de fazer as coisas e tal é interessante, mas curtir o processo eu acho que é importante. Quando você é mais jovem e está tentando fazer as coisas acontecerem e tal, e quando a gente se conheceu 7 anos atrás, 2014, eu ainda estou tentando fazer as coisas acontecerem, mas naquela época eu não tinha a menor ideia se eu ia conseguir fazer alguma coisa. Você estava um pouco tenso, eu me lembro disso. Você olhava muito para o horizonte, assim, sim, estava um Eu pouco acho que tenso. eu acho que a gente não estava tendo um Cane excelente. Eu tava meio desapontado com o Cane que a gente estava tendo, alguma coisa do gênero. Mas eu acho que agora um pouco mais velho, eu tô aprendendo a me divertir mais com a história toda, mais vezes, sabe? E de certa maneira, a pandemia ajudou nisso, porque a pandemia, óbvio, tem todas as desvantagens e as coisas horríveis que aconteceram por causa dela, mas ela me ensinou a ser muito mais presente nas coisas, sabe? Você literalmente tem que estar presente nos processos todos, porque se eu estou aqui falando com vocês, bom, hoje tem gente aqui, mas se eu estou em casa, não tem, né? Não tem muita distração. Não tem gente tentando chamar minha atenção para fazer outra coisa, para falar e tal. Então, só você cuidar do celular um pouco e ficar mais presente, as coisas rolam. Então, e aí, com isso, eu acho que eu continuei aprendendo a descobrir os prazeres todos da profissão e da criação. Então. Eu roubei essa pergunta do que você diria para o seu eu do passado, de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, em que ele escreve isso e a resposta dele, o que ele diria para o eu dele, né, do futuro, ele diria: coma menos. Mas se divertir também está valendo também. Olha, eu sei que o Gabriel preparou aqui uma série de alguns trabalhos, né, de Cannes, ligados a Cannes, trabalho dele, enfim. E eu queria então deixar aqui a bola do seu lado, Gabriel. Mostra aí o trabalho e vamos conversar sobre eles, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Vamos lá. Eu tenho algumas coisas aqui. A FCB, bom, a FCB em geral, a FCB Global teve o melhor ano da história da FCB Global. Primeira vez em 78 anos que foi eleita a agência do ano em Cannes. A rede do ano. E quando a gente soube, eu soube na quinta-feira de manhã. Foi meio inacreditável, porque matematicamente é quase impossível, né? Nós somos, sei lá, 10 vezes menores que... Não 10, mas 3 vezes menores que as outras grandes por aí.
E eu acho que isso, obviamente, é resultado de um trabalho muito divertido, mas tem um sistema, tem um processo que a gente implementou que funciona. Nova York, na FCB Nova York teve um ano excelente, melhor ano. Eu acho que se a gente fizer por pontuação, não é o melhor ano da história da FCB Nova York. Acho que 2019 foi melhor, mas em número de leões foi mais. A gente ganhou mais leões esse ano do que em 2019, que na última edição. E a gente ganhou, e o que me deixa mais feliz disso tudo é que a gente ganhou com 3 coisas diferentes. Então, quando eu fui promovido a CCO um ano e meio atrás, um pouco mais de um ano e meio atrás, um dos KPIs, os desafios que me foram impostos foi de espalhar, né, os pockets criativos da agência, né? A gente vindo de Whopper de Tour, por exemplo, que aliás ganhou esse ano de novo em Creative Effectiveness, mas é fácil virar uma one hit wonder. Tem muita agência que faz isso, né? Que ganha grande com uma coisa e depois some. E essa era a maior preocupação que eu tinha. Uma das maiores preocupações que eu tinha quando eu virei, né, quando eu fui promovido e aí quando o Michael, meu dupla, veio junto, uma das coisas que é um dos desafios que a gente tinha, né? De fazer com que a agência fosse reconhecida por mais coisas. E não só em prêmio, mas que a gente soubesse que tivesse mais coisas acontecendo, que fossem interessantes na agência. Eu vou roubar essa do David Droga agora, mas o David Droga disse que o desafio dele é fazer com que todos os dias, todas as pessoas tenham um desafio interessante, um desafio criativamente interessante em cima das suas mesas, o tempo inteiro. Difícil, né? Tem que ter um volume, tem que ter um processo para que todo mundo tenha alguma coisa, não precisa ser grande, mas que seja instigante. Não é fácil. Mas deixa eu dividir minha tela aqui. Eu limpei meu desktop antes, meu desktop é uma vergonha. Mas eu limpei. Nossa sessão já serviu para alguma coisa. Mentira. Ele tem, nossa, tinha uns arquivos de 2 anos atrás aqui, mas enfim. Eu limpei ele aqui agora porque vocês não precisam ver a bagunça que estava aqui antes. Mas eu acho que a gente pode. Eu tenho aqui 3 coisas que são nossas, que ganharam esse ano. E aí eu separei outras 2 coisas que eu gosto muito por motivos diversos que a gente pode conversar. Mas acho que a gente podia começar com Courtside. Como é que você quer que eu mostre o case e a gente fala? Você quer que eu fale e a gente mostra o case? Mostra e a gente conversa, talvez seja melhor. Tá bom, eu vou dar play aqui então. We have seen some unbelievable things in basketball. This is something out of a movie. Games have been suspended. This is the last night of NBA games. The league will use this hiatus to determine the next steps. You play games without the fans? Yeah. Nah, it's impossible. I ain't playing. It's a whole new experience with Michelob Ultra. Virtual fans are in attendance. Yo, this is sick, dude. You just scan a Michelob bottle to see if you want to see. That energy and bond between people is an essential part of the experience. It's pretty crazy, man. You can literally talk to the people in your section. Brother right here. I hear I'm sitting next to Shaq. What's up, Prince? Dwayne Wade in the Miami Heat section. Snoop Dogg, Mickey Mouse, Scottie Pippen. We see you, Chuck. All of you exercise your voice and your rights. It is a whole Different kind of viewing experience. I like that virtual crowd that they had. The virtual fan board is unbelievable. The NBA is leading the way, as usual. It's fantastic what's happening in this bubble. Why, you? What you did, CNA? Oh, ridiculous! What a beautiful pass. I like this a lot. I want to do this more. This is like a once-in-a-lifetime pandemic opportunity. Uou!
Ficou cansado só de olhar. Mas como é que foi a gênese disso? Como é que isso começou? Eu acho que Courtside ele resume, é o tipo de trabalho que resume a visão criativa que a gente tem aqui na FCB Nova York. É um trabalho que só existe porque nós somos verdadeiros parceiros de negócio dos nossos clientes aqui. A história de Courtside, ela é quase, parece mentira, mas era 10 de março do ano passado e a gente estava numa sala aqui ao lado dessa onde eu estou agora, comemorando a nossa primeira concorrência que a gente já ganhou enquanto new management team que tinha se juntado para dar continuidade na FCB Nova York. E aí o LeBron tinha acabado de dar a entrevista dele dizendo, ou na noite anterior ele tinha dado a entrevista dele dizendo que as ligas todas tinham acabado de anunciar que iam ser adiadas, e a NBA disse que se voltasse em alguns meses seria sem os fãs, e aí no jogo à noite o LeBron foi perguntado depois do jogo o que você acha disso, ele falou, como tem no case, bom, não faz nenhum sentido, sem os fãs eu não vou jogar. E a gente estava comentando sobre isso, e aí dentro da sala, a gente tinha umas 5, 6 pessoas, começou a bater bola, e alguém falou, enfim, deu a ideia de Courtside, que na verdade é uma ideia óbvia, né? Se não tem fã, e se a gente começou com cardboard, né? Com os cartões e tal, que inclusive algumas ligas fizeram, aí alguém falou, não dá, não sei o que, vai ser, enfim, vamos tentar deixar a experiência mais rica. Alguém soltou a história das telas, então se a gente fizer se a gente fizer um zoom na quadra, de repente dá para trazer os fãs e tal. O que, de novo, do ponto de vista de ideia, nem é uma puta ideia difícil de chegar, mas o que aconteceu foi que eu estava empolgado e eu peguei o celular e mandei uma mensagem imediatamente pro Ricardo Marques, que é o cara que lidera a Michelob Ultra, e pro Marcel, CMO da Ambev, da Anheuser-Busch aqui nos Estados Unidos, em North America. O do Marques é português? Português. Eu acho que ele é do Quero convidar ele também para fazer seria muito legal, ele é um cara muito, muito legal. Muito legal. Fazer isso. E mandei a mensagem para eles, e a mensagem literalmente dizia, puta, a gente acabou de ver isso, e se a gente envelopasse as quadras com umas telas de zoom e trouxesse os fãs para o jogo de novo, os torcedores para os jogos de novo de alguma maneira. Isso é muito It's Only Worth It If You Enjoy It, que é o tagline da Michelob Ultra, e que, aliás, estava patrocinando a NBA pelo primeiro ano. 1 minuto depois, literalmente 1 minuto depois, ele respondeu 100% let's go. Aí eu olhei assim o celular, virei para a galera e falei, tá aprovado. E agora, não? E agora? Agora tá aprovado. E aí a gente começou a pensar como fazer a ideia acontecer. A gente foi conversar com a Unit 9 e desenvolveu com eles a visão criativa / de produção do negócio. Obviamente fez um deck, né? fez o que uma agência tem que fazer. E levou para a Michelob Ultra e tal, e aí eles levaram para a NBA, e quando eles levaram para a NBA, a resposta da NBA foi, ótimo, vamos lá. A gente acabou de assinar um contrato de alguns anos, acho que são 10 anos com a Microsoft como nosso tech partner. A gente estava começando a imaginar algumas maneiras de trazer os fãs também, as visões, elas se alinham, vamos fazer todo mundo junto. O que parece uma história linda, foi um pouco mais complicado que isso, mas resumindo, as três empresas enormes, né? A NBA, a Microsoft e a Anheuser-Busch se juntaram para fazer esse projeto acontecer. Com a gente não coordenando, mas enfim, a gente alimentando o processo todo. Aí a Microsoft, obviamente, liderou a parte de tech da história, e a gente começou a desenvolver a parte inteira de experiência, do journey do consumidor. Do ponto de vista de social, de PR, de como você consegue um ingresso, quais são as promoções e tal. E aí, quais são os temas, né, que tinham em Courtside? Porque eu acho que a parte mais legal de Courtside não é nem a maluquice de você poder se ver vendo um jogo ao vivo na TV, que é uma coisa meio, filosoficamente, meio maluca, assim. A plataforma, para mim, a parte mais legal é a plataforma que aquilo se tornou. Porque enquanto, né, quando a NBA voltou, foi no meio do Black Lives Matter, então o primeiro dia foi todo em homenagem, né, a tudo que estava acontecendo
no país. E aí, à medida que os dias foram passando, a gente teve a oportunidade de fazer várias coisas que não tinham nada a ver com o jogo, com aquele jogo necessariamente, mas que eram picos de PR diários. Então, teve um dia que a gente fez o dia de adotar cachorro. Tinham uns 50 cachorros assistindo o jogo e todos os cachorros foram adotados durante o jogo. Teve o dia dos bombeiros. Todos os jogos tinham celebridades, né, assistindo o jogo e tal. E você, enquanto convidado, era muito legal, porque você tinha um MC que animava a plateia. E aí, nos intervalos do jogo, eu assisti o jogo do lado do Peyton Manning, por exemplo. E aí, abria perguntas para a celebridade que estivesse lá assistindo o jogo com você. E você podia trocar uma ideia com os caras e tal. Que são coisas que acontecem quando você está courtside de verdade na NBA, mas que, ao mesmo tempo, é o que praticamente ninguém consegue ter né, experienciado, né? É muito caro, você tem que ser famoso, enfim. Então, de uma certa maneira, democratizou tudo. Mas, enfim, tudo isso só aconteceu porque a gente tem um ritmo com a Ambev em que não tem muita apresentação mais. É back and forth o tempo inteiro, tentando apresentar, dividir coisas e ter ideias. E isso é muito mais divertido. Talvez por isso eu também esteja me divertindo mais. Do que nadar, sabe? Você acha que isso aí, o que você está falando, você está narrando assim, é um pouco o tipo de relação do passado, de uma boa agência criativa e um cliente que contratou a agência por causa disso, né? E que, na verdade, era vambora, e depois a gente vai acertando as coisas, mas vambora. Esse processo, né, desapareceu, né? E é raro, parabéns que tenha, né? Mas você percebe isso um pouco quando vê o case, mais a parte técnica, é mais assim, tipo, deve ter sido divertido e trabalhoso fazer isso, mas divertido profundamente, e foi pelo jeito. Exatamente, e a gente fez em 3 meses, né? É muito raro, pelo menos na minha carreira, é muito raro fazer algo grande. Essa é a maior coisa que eu já fiz, ou da qual eu já participei, mas é muito raro você botar um projeto desse tamanho com 3 meses. A gente só tinha 3 meses para fazer. E você foi o storyteller desses 3 meses? Havia alguém que é responsável por essa linha narrativa ser coerente? Não, havia. É importante reforçar que eu só represento as 400 pessoas que trabalharam nisso, né? Mas o projeto foi todo... Eu, como CCO da agência, óbvio, co-CCO da agência, eu estava envolvido diretamente. E a Ambev é meu cliente, né? Então, eu estou muito junto deles o tempo todo, mas a Samira Ansari, que é a ECD, de ABI aqui, para a gente, foi ela que liderou o processo inteiro, e ela é uma líder criativa brilhante. E graças a ela e a Megan, que é a líder de business aqui da ABI, junto com os clientes e com todas as agências insulares e aí com as empresas todas, e o PR e tudo mais, foram eles que fizeram isso acontecer, mas é aquela coisa, né? Se você não entra, todo mundo está fazendo coisa o tempo inteiro. E aí é uma linha muito tênue entre virar uma bagunça e as coisas não avançarem, por um lado, mas por outro lado também não deixar o processo formal a ponto de que fique engessado e aí as coisas também não avançam por um outro motivo. Eu tenho alguma experiência com isso. Eu participei de alguns projetos grandes por aí, e aí eu fui evoluindo o approach de como a gente faz isso. E aí eu acho que o segredo é repassar isso para o maior número de criativos e pessoas aqui possível, para que todo mundo consiga fazer dentro das suas esferas e tal. E tá rolando. Então foi bom. O Obama apareceu lá como? O Obama apareceu lá porque... Imagina o PR da Anheuser-Busch junto com o PR da NBA, trabalhando juntos, o que eles fazem. Foi por isso. Mas Foi amigo de bairro, não é isso, né? Mas atesta o poder da plataforma, né? O poder da ideia. Ele não ia aparecer, e ele apareceu lá e ele falou por 5 minutos, National TV, ao vivo, sobre a importância de voto. Ele apareceu lá, sei lá, umas semanas das eleições, eu acho que era isso. Ele não estava lá no Oba-Oba, ele estava lá porque ele viu que aquilo era um lugar onde ele podia passar uma mensagem que ia ser ouvida por um monte de gente, sabe? Um palanque importante. Isso deixa a gente imensamente orgulhoso, né? E outra coisa que deixa a gente imensamente orgulhoso é que as vendas cresceram 32% de Michelob Ultra. Ontem eu soube que oficialmente nós passamos a course
E agora a Michelob Ultra é a segunda maior cerveja dos Estados Unidos. Isso não é pouco. Não é pouco nada. Não. Nos Estados Unidos, da por cima, não é nada pouco. E só para dizer assim, a primeira vez que eu vi deve ter sido logo na primeira noite que isso aconteceu, que virou notícia, né? Apareceu no timeline, eu não sabia nada que era da FCB, eu só olhei assim e falei assim, filhas da puta, vocês já fizeram isso, fizeram bem, né? Depois é que eu soube que era vosso e tal. Já mostrei para alguns clientes, já tentaram imitar e não conseguiram, mas enfim. Então, vamos em frente. Olha, parabéns. Vamos ver outro trabalho, então? Vamos lá. Vamos falar do outro, vamos continuar na cerveja, vamos falar do outro de Michelob Ultra. Essa ideia é o oposto de Courtside. Essa ideia tem 3 anos. E não só porque leva 3 anos para fazer a transição, mas ela surgiu há 3 anos. E a história e essa ideia acho que é um outro exemplo de parceria, né, de partnership, sendo a única maneira com a qual você consegue fazer coisas desse tamanho. Quando eu era ECD aqui, uns 2 anos atrás, a certo ponto, eu passei além das contas que eu dirigia em Nova York, eu passei a dirigir Michelob Ultra, que naquela época ainda estava na FCB em Chicago. Michelob Ultra hoje em dia tem várias linhas de cerveja, mas naquela época era Michelob Ultra Base, que é Courtside é um exemplo, né? A cerveja a primeira, e a Pure Gold, que é orgânica e que é a maior cerveja orgânica dos Estados Unidos. Essa ideia, ela começou em 2018, antes de mim, com uma dupla de belgas que veio da Happiness Brussels, inclusive, que é a agência, né, que é a FCB na Bélgica, e mudou para Chicago. E eles estavam trabalhando lá e tiveram essa ideia, mas a ideia estava abandonada. Eu lembro que eu comecei muito para Chicago, porque eu estava dirigindo a conta lá, eu era a única pessoa de Nova York que os times todos estavam lá, e eu comecei a olhar ideias, e aí eu vi essa ideia na parede lá, meio perdida, tava lá, meio esquecida. E aí eu lembro que eu olhei e falei, isso é incrível. Eu literalmente falei, você deu uma ideia de titânio, no sentido de que é uma ideia tão diferente e que aponta a indústria para lugares tão mais interessantes do que propaganda propriamente dita, né? Expande os horizontes de uma maneira tão interessante, que a gente tem que tentar fazer esse negócio voltar à vida, porque estava meio natimorto lá. E aí, eu e o Fred Levron, que é o braço direito da Susan, e alguém de quem a gente é muito próximo. Então, hoje eu tive 3 reuniões com o Fred, por exemplo, todo dia. Eu tô com ele, e ele tem uma relação muito legal com a Ambev também. A gente começou a voltar a trazer Contract for Change, a ideia de ir dentro da cadeia de orgânicos, ao invés de fazer uma campanha e dizer que a gente é orgânico, realmente mudar o processo todo. De uma maneira que só uma marca que é líder em orgânicos poderia fazer, senão fica uma coisa que meio sem pé nem cabeça, né? E o mais legal disso é que o problema já existia. Eles já iam ter que fazer Contract for Change de qualquer maneira. Isso que é interessante. A gente só envelopou o negócio todo de uma maneira que fez com que o PR da história explodisse e mostrasse o quão à frente é o marketing da Ambev. Então, a gente fez Contract for Change voltar até a escala e a importância que merecia. A gente levou a ideia de a versão B2C de Contract for Change para o Super Bowl. A gente fez uma promoção chamada 6 for 6, em que cada six-pack que você comprava, a gente plantava 6 square feet de organic barley. Porque aí virava algo, né, que você tá cobrindo a cadeia inteira, né, que começa nos fazendeiros, a gente ajuda os fazendeiros, a gente garante, né, com que os fazendeiros eles consigam fazer a transição por 3 anos, a gente compra os barleys deles todos, mas aí a gente abre, e no maior palco, né, de propaganda do mundo, que é o Super Bowl, a gente abre para o público todo ajudar também. Aí eu acho que é uma ideia que é muito grande, né? E muito literalmente completa, né? Ela é a coisa mais 360 que eu já
trabalho em qual eu já trabalhei, porque ela pega todos os lados da história. Em que ponto está agora esse projeto? Ou seja, tem capítulos ainda a serem desenvolvidos, não? Então, esse projeto não acaba, né? Porque o projeto nasce da necessidade de ter mais fazendas orgânicas. 90% dos americanos querem comer mais orgânico, só 1% das fazendas é orgânica. Não faz sentido. Então, o projeto não vai acabar nunca. E agora, eu acho que o projeto vai se expandir globalmente, o que é lindo, sabe? Há conversas sérias para que Contact for Change seja espalhado pelo mundo. Então, eu acho que, né, essa história de propaganda pode mudar o mundo e tal, que eu acho meio pentelho, eu acho meio chato isso, sinceramente. Mas quando você faz dentro do brand purpose da marca e com sentido, que faça sentido, né, que tenha sentido para aquela marca, e você faz grande, você faz direito, aí as coisas acontecem. E aí eu tenho muito orgulho da gente ter ganho o Grand Prix, mas eu tenho muito orgulho da gente ter ganho o Grand Prix de PR com essa ideia. Porque essa é uma ideia de anti-PR, se você parar para pensar. É uma ideia de B2B, uma ideia de B2B não deveria ser uma ideia de PR, né? Teoricamente, no sentido tradicional de PR. E eu acho muito legal que o júri reconheceu essa ideia como uma ideia enorme de PR, porque ela é mesmo, né? Uma ideia meio... Ela twist o jeito que você vê relações públicas, que eu acho muito legal. Por menor, né? O nome já era esse desde o início, aparecido. Eu acho que é um nome muito feliz pela simplicidade que ele tem e, ao mesmo tempo, pela proposta poética dele. Pois é, você sabe que não, já era, pelo menos quando eu comecei a trabalhar com isso, aí Nova York e Chicago começaram a fazer tudo juntos, já era Contract for Change. Eu não sei quem criou o nome, imagino que tenha sido o Team News, que são os criativos que criaram a ideia. Mas você sabe que nome é um problema, né, para a ideia. Sabemos. Discussão, às vezes é discussão de meses em qual o nome da ideia, porque nome é muito importante. O nome tem que ser simples e PRable ao mesmo tempo e contado sobre a ideia sem falar demais. É muito difícil dar nome bom para as coisas. Courtside, por exemplo, eu perdi. Eu nem gostava de Courtside. O cliente falou, cara, chega, é Courtside. Tá bom, então vamos. E é que nem batizar filho, né? Tem uma hora que não tem a cara do filho, né? E esse cara até o fim da vida vai olhar assim, Courtside era um bom nome. Mas pronto, tá bom, chega. Tá bom. Beleza. Vamos para mais um? Vamos. Vocês querem falar de outras coisas? Querem falar de Detour? Detour ganhou também. É uma história boa de nome, porque a gente demorou 6 meses para chegar no nome de Detour. Não, acho bacana o Detour porque a gente conhece esse é mais conhecido, é mais antigo, né? Mas a gente viu esses vários ângulos, mas não do ângulo quem estava por detrás realmente. Isso acho que é importante falar com quem esteve envolvido e implicado no trabalho, que terá uma visão própria, né? Eu gostava. Tá bom, vamos lá. Esse é o case. Burger King wants you to come here. Yes to McDonald's. Burger King is trolling its fast food rival with a promotion available through the Burger King mobile app. Yeah, but there is a small catch. So I saw this Burger King commercial where you can get a Whopper for a penny. Only if you open the app while you're at McDonald's. That doesn't even make sense. You have to go to McDonald's for a Whopper? Use Burger King's BK app, then be within 600 feet of a McDonald's restaurant. Burger King geofenced over 14,000 McDonald's restaurants in the U.S. Unbelievable. So I parked my news car about 100 feet from a McDonald's. I'm at McDonald's getting a coupon for Burger King. I almost feel like I'm stealing. Let's go for the unlock. Yes! You unlocked the Whopper detour. This is a really cool promo, guys. How fun is this? This is an amazing use of technology to get consumers out of a rival store and into your own store.
Can you do a Whopper Jr.? They probably could make that. It wouldn't be as good as Burger King would, to be honest with you. Okay, where's the Burger King? Like 4 blocks to your left. Então, qual é o seu ponto de vista sobre isso? Eu acho que é uma daquelas ideias que eu tenho um antes e depois, né, para muita gente por causa dessa ideia. Acho que é inegável que na minha carreira é um divisor de águas, e é um divisor de águas na carreira de muita gente que estava envolvido nessa história. E é um divisor de águas, isso não sou eu dizendo, o Fernando diz isso, é um divisor de águas na história do Burger King. Existe, ele diz, antes de Detour e depois de Detour. Eu acho que também é uma história de parceria, mas acho que o ângulo aí é uma história de você ser aberto a parcerias que sejam novas e incipientes, desde que as agendas e o compromisso seja alinhado. Resumidamente, eu conheci o Fernando talvez eu conheci o Fernando em 2016 em Cannes, no mesmo barco que você... Eu vi você se conhecendo, inclusive. Você viu? Então, tudo começou ali. A gente já tinha algumas ideias de QSR que a gente estava trabalhando junto com o Waze. E aí, enfim, eu e o Fernando conversamos por umas 3, 4 horas, bateu o santo, e aí eu soltei, cara, ia ser ótimo fazer alguma coisa com você, enfim, né? Vai que... Okay, né? Na época, a FCB Nova York estava tentando voltar a ter alguma relevância criativa, e tinha gente dentro da agência, alguns outros ECDs, o Ari Halper, que era o CCO na época, que tinham feito coisas legais. A pasta do Ari é absurda, fez um monte de coisas relevantes na indústria e tal. Então, assim, tinha gente que sabia fazer, mas a agência não tinha feito nada. Ainda a gente estava no começo da reviravolta toda. E o Fernando, para minha surpresa, falou, não, vamos falar assim, depois de Cannes a gente conversa. E aí, resumindo, ele sumiu 6 meses, todo mundo desistiu, eu consegui mostrar a Detour para ele, ou uma ideia que não era Detour, mas era uma ideia anterior à Detour, mas que era prima de Detour, digamos assim. Ele deu um feedback super compreensivo e longo e interessante. A gente voltou, continuou pensando, e aí, enfim, eu consegui fazer o Fernando vir de manhã para Nova York para apresentar a Detour para ele. E aí apresentou, era um deck de 3 páginas, era eu, atendimento e ele, e eu apresentei a Detour para ele, e ele não falou nada, ele estava no celular, e eu achei que eu tivesse perdido ele, sabe, que ele tivesse já distraído, não tivesse gostado da ideia e tal, e ele eu sei que parece mentira, parece coisa de filme, história, mas não é, ele ficou 5 segundos em silêncio no celular, aí eu falei, fala comigo, e aí? E aí ele falou, não, eu tô mandando mensagem para a diretora de tecnologia da RBI, ela vai estar aqui em 20 minutos, isso é uma bomba atômica. Aí eu falei, caralho, enfim. E, aliás, o dia que o Whopper Detour surgiu, eu lembro do criativo dizendo, o Whopper Detour dizendo a frase, se a gente criasse um Whopper que você só pode comprar no McDonald's, aquilo caiu como uma bomba, assim. O cara falou isso, é o Lázaro, ele é o nosso diretor de criação aqui hoje em dia, de ABI, de algumas outras coisas. Ele disse a frase, eu e o Ari, a gente estava na sala, eu olhei pro Ari, olhou para mim e falou, puta que pariu, isso é muito grande. Como a gente vai fazer isso, não tem a menor ideia, assim como o Cortes a gente tinha a menor ideia. Normalmente a gente não tem a menor ideia como a gente vai fazer as coisas acontecerem, mas a gente dá um jeito. E aí demorou 1 ano e meio para o Whopper Detour ser acertado. Não é fácil, né, fazer geofence em 14 mil lojas do seu principal concorrente sem eles saberem. E aí saiu, o Whopper Detour estreou foi em dezembro, foi, sei lá, de 8 de dezembro a 20 de dezembro, uma coisa assim, em 2018. E aí tem várias histórias legais dele, mas eu acho que a história mais legal do Detour é no dia de lançamento, era uma terça-feira de dezembro, estava super frio aqui, e eu estava na rua com uma equipezinha de filmagem e os criativos, a gente estava filmando esse billboard, esse cutout billboard que passava na frente do McDonald's dizendo o Whopper aqui, uma besteira, mas a gente estava filmando aquele negócio e tal, e a reação das pessoas, e aí, enfim, a gente passou o dia filmando e voltou, e aí era umas 8 da noite, estava frio, escuro, eu falei, vamos para o bar, a gente estava no bar, o Marcelo Páscoa, que era o número 2 do Burger King na época, ele me liga, fala, cara, muito legal, o primeiro dia foi ótimo, o PR tá, né, foi bem e tal, as pessoas estão falando, parece que teve um bom track e tal, mas
a gente tem um problema. E ele estava falando sério. E minha reação foi, claro que a gente tem um problema, sempre dá problema. Qual o problema que a gente tem? Ele falou, eu acho que deu pau na App Store. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, porque não tá dando, a gente é número 1 na App Store. Não, mentira, não é isso. Ele falou porque a gente teve, tá dizendo que a gente teve 500 mil downloads do app. Eu falei, puta que pariu, 500 mil downloads em 8 horas. Não é problema, né? Deu certo o negócio. E aí, né, a gente foi número 1, aquele gráfico lá é 100% verdadeiro. A gente foi número 1 na App Store geral da Apple e da Google Play. Não da de Food and Drinks, todas. Aquele gráfico lá de a gente em primeiro, Facebook em segundo, sei lá, Snap, Instagram em terceiro, é verdade. Por 3 dias. E é uma ideia que eu acho que também mostra um exemplo da nossa visão criativa, que é uma ideia de negócio, né? Nós somos business partners dos nossos clientes. O KPI que a gente tinha que atingir com o Detour era download apps. O Detour só existe por isso. Antes de Detour acontecer, o app do Burger King tinha 4 milhões e meio de usuários, que eles amealharam em, sei lá, 5 anos. Em 9 dias de promoção, eles amealharam mais 4 milhões e meio, e depois mais 4 milhões e meio, e depois mais 4 milhões e meio. E o nível de... Quando você começa a destrinchar isso, o nível de first party data que eles têm por causa disso, o valor disso em dólares é bizarro. Então, é uma ideia que não só foi fértil do ponto de vista de prêmio, de PR, mas do ponto de vista de negócio, é uma ideia de antes e depois. E tudo que eles aprenderam do ponto de vista de tecnologia, puderam aplicar em outras ideias depois, foi super importante. E isso são palavras eu só estou repetindo o que o Fernando fala, porque... Claro, Você já viu quantas ações já da Ambev, da Ambev? Bom, são todos meio que amigos, né? Tudo 3G. Oi? Um dia quem sabe onde eu conheço o Lema, o Teles, o Sicupira. Quando eu era mais novinho, eu fiz um trabalho para a Colgate e calhou de ser um trabalho que depois foi adaptado para outros países, né? E havia um prêmio do senhor Colgate, era o presidente da Colgate, que dava escolhia um filme, né, na altura, né, publicidade de filme, né, e dava 10 ações da Colgate para os criativos desse filme. 10. E eu ganhei esse ano, mandaram para mim um envelope, o relatório de contas da Colgate Palmolive, e só assim, 10 ações, junto dava, sei lá, $10, sei lá. Mas com direito aí lá em Chicago, lá onde estava, lá sim. na Colgate, no Corquilândia, né, participar da coisa. E aquilo, eu guardei aquilo com muito carinho durante alguns anos. Um dia eu vou usar isso, até que eu perdi. Até que eu chego a coisa, acho que 10 ações foi meio pouquinho, né? 10 ações você não tem nem 10 ações, Gabriel. Vai pedir essas 10 ações. Não tem nem essas. A Detour fez... Essas ideias todas fizeram muito pela carreira de muita gente. Mas eu acho que isso é uma discussão interessante. E é uma discussão que a gente tem muito aqui, que a gente está mudando. Em como você transforma o que a gente faz em produto de verdade, sabe? Você quer isso? Você quer... Então, custa X. Você quer isso aqui? Custa Y. Você quer isso aqui? Custa Z, sabe? E tem um menu. E vender as coisas que a gente faz. E eu acho que a gente tem um track record agora na FCB Nova York que prova que a gente sabe fazer, né? As mais diversas coisas que as pessoas... que as empresas precisarem. E essa história de performance fee é muito, muito interessante. A gente já tentou algumas vezes, nunca deu muito certo, mas a gente continua tentando, porque o Operator gerou mais ou menos $30 milhões para eles, né? Uma hora tem que ser nos Estados Unidos, mas uma hora a bola vai rolar para esse lado. Não tem como não ser. O que mais você tem para a gente ver aí, coisa bonita? Cara, eu tenho uma... Vamos falar de uma campanha que não é nossa, mas que eu acho brilhante, porque ela ataca um problema de negócio que é muito sério, que era muito importante para essa marca, e vira esse problema do avesso, de um jeito que eu tenho muita inveja, que é o Enjoy Before Return, da Diesel. Vamos ver o que é isso daí.
E aliás, é um puta no case study. Have you heard of wardrobing? A lot of people do that. They wear something once and then they return it. This is a type of shopping fraud that 1 in 5 of us are guilty of committing. Apparently, it's a big problem. Retailers say that it costs them $15 billion a year. It's highly immoral, in my opinion. Any items acquired can be returned, with all tags still attached in their original packaging. All products offer bear identification label and must be tried on without removing the tag. Guys, I'm gonna buy everything. So in case of buying, wearing, and returning clothes, remember to enjoy before returning. É uma ideia muito geracional também, né? A maneira como ela é gerida, né? Enfim. Ela é brilhante. Eles pegaram o problema e eles basicamente jogaram luz no problema. Essa é a ideia. Mas, sim, ela funciona porque, do ponto de vista geracional, é o tipo de coisa que essa geração quer, né? Que Gen Z quer. Eu acho que essa ideia é muito grande, na minha opinião. E eu fico feliz dela ter ganho o Titanium, porque... e todas as outras coisas que ganhou. Porque é uma ideia, de novo, é uma ideia de negócio. Uhum. Eles tinham um problema claro de negócio ali, e grave, que eles resolveram, não se desviando do problema, mas, de novo, jogando luz no problema. Quase literalmente jogando luz no problema. O texto do negócio é o texto da etiqueta. É muito bom isso. Uhum. É muito bom. E é muito... E óbvio, né? Dentro do tom da marca, faz todo sentido. Onde vê qual país original da ideia? É da Publicis Italia. Da Itália. Então, é uma ideia que eu gosto muito. Eu acho que... Eu sempre digo que ter ideia é muito difícil. Achar soluções para problemas claros é muito mais fácil. Então, aqui a gente gasta muito tempo burilando o problema, ou tentando entender qual é o problema, e tentando chegar na parte mais, cristalizar o problema ao máximo, para que a solução daquilo seja natural, sabe? E eu acho que esse é um puto exemplo de uma ideia, Não é fugir do problema, encarar o problema e vamos pegar esse problema, vamos torná-lo a única coisa que nós queremos acabar no mundo. Exato. Exterminar esse problema, tornando ele uma solução via comunicação. É uma maneira, é um ponto de vista, né? De certa maneira é o que os outros trabalhos anteriores você mostrou também tem, né? Tem presente. Eu queria abrir aqui para outras pessoas perguntarem, estamos aqui naquela fase finalzinha, essas sessões são um pouco mais curtas do que o normal. Amigos, vocês podem abrir o microfone e fazer perguntas. O Viton está ali louco para perguntar alguma coisa, pode perguntar. Ó, Gabriel, obrigado por toda essa masterclass aqui. Eu queria aproveitar, você já falou um pouco aí agora no final, já era a pergunta que eu queria fazer, porque tudo que vocês fazem, né, tem essa veia, além dessa ideia ser do caralho, ela bate numa veia que o cliente precisa e que tem a ver com business, né? E eu fico pensando um pouco, você começou a falar sobre isso, sobre esse processo criativo, né, do problema, como é que isso
isso envolve um pouco o cliente antes, né? Ou você provavelmente conhece muito bem os seus clientes, né? Para saber qual é o problema de negócio que ele tem, não chegar lá com uma ideia completamente maluca, com um problema que ele não tem, né? Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre esse processo criativo, desde o insight, né? Até as primeiras execuções, como é que isso funciona? Claro, eu acho que quando você é parceiro de negócio do cliente, você está certo, você conhece os problemas, você antevê os problemas de maneira muito mais natural. Mas do ponto de vista de processo, isso significa que a gente gasta, às vezes, mais tempo na estratégia do que na criação. A gente passa muito tempo burilando o briefing e nada que é grande aqui dentro é briefado para nenhum criativo sem eu ou o Michael aprovarem. E quando é grande e relevante para a agência, sem a gente participar do processo de desenvolvimento estratégico do briefing. Porque se o briefing não consegue chegar em uma linha, né, de pedido, de estratégia que seja clara e inspiradora e que imediatamente começa a te dar algumas ideias, não precisam nem ser boas, mas você começa a ver para onde o negócio pode ir, o briefing não é bom. Então, a gente passa... Eu, Michael e o Todd é o CSO daqui, o Chief Strategy Officer daqui, a gente trabalha muito juntos. E, claro, e aí isso é espalhado para todos os níveis da agência, para que não tenha briefing ruim aqui. Mesmo que o problema pode ser difícil, pode ser pequeno, ou pode não ser tão interessante, mas o briefing não é ruim. O briefing, ele tenta achar a parte mais interessante ou cristalizar o problema da maneira mais interessante para que os criativos consigam ter essas ideias. E a gente não apresenta nada, nunca, que não faça sentido nenhum. Porque não faz sentido fazer isso. As marcas já têm tanto problema, não tem por que criar problema que elas não têm, para tentar resolver, sabe? Eu acredito piamente que não existe ideia maluca. Existe dentro da estratégia e fora da estratégia. Se ir para a Lua, sequestrar o cara da Lua e levar para Marte, e não sei o que, fazer as coisas em Marte, e for dentro da estratégia, tá valendo. É estratégico, faz sentido. Mas para você chegar nisso, você tem que ter... Os criativos têm uma responsabilidade que é grande e que antevê realmente conseguir chegar nas ideias, que é saber entender esse processo todo e saber participar e ajudar os planners e os business leaders e tal a chegarem no melhor briefing. Então, o que a gente está fazendo aqui a gente está fazendo os criativos serem mais ligados ao negócio, as pessoas de negócio serem mais ligadas à criação, para todo mundo se encontrar no meio. Literalmente, assim, está todo mundo fazendo curso de business, os criativos estão em curso de business, está divertido. Para que eles e estratégia, para que eles entendam, claro, cada um dentro do seu nível, dentro da sua senioridade, sem querer ser muito professoral, mas a gente quer formar business people aqui. Só assim a gente consegue vender essas ideias malucas, não tem outro jeito. Uma coisa, a gente teve na conversa que tivemos ontem com um dos jurados, o Flávio, né? Ele fez lá um conceito, o Grande Prêmio, ele é a fotografia do futuro, ou deveria ser a fotografia do futuro, ou seja, os ouros, né, significa o presente, né? E o Grande Prêmio, a fotografia do futuro. Já que você ganhou tantos grandes prêmios esse ano, qual é a fotografia do futuro que você acha que vai ser? O que vai ser Cannes ano que vem? Eu acho que... Eu não gosto muito de falar de o que eu acho que vai ser a tendência, porque eu acho que a gente tem que criar a tendência, sabe? Mesmo, eu acho que a gente pode criar a tendência. E eu acho que o futuro, voltando ao que você disse uns minutos atrás, eu acho que o futuro está no passado, de certa maneira. Premiar, dar os maiores prêmios para as ideias que, de verdade, movam marcas e deem resultado tangível de negócio. E que sejam do caralho, óbvio. Mas uma coisa não pode ser dissociada da outra. Não pode. Então, eu acho que a gente aqui é um exemplo de uma agência que faz isso todos os dias. Às vezes com mais sucesso, às vezes com menos sucesso, mas essa é a visão. E eu acho que não tem escapatória. É isso que a indústria tem que fazer, porque senão a gente perde valor.
no fim do dia, é uma discussão de valor da indústria de comunicação, né? A única maneira com a qual a gente pode voltar a ter o valor que a gente merece, que eu acho que foi perdido nos últimos anos, agora acho que está voltando de novo, mas é ser parceiro, é ser sócio da história. Então, a gente está trabalhando aqui para que a tendência continue sendo essa e seja cada vez mais essa. E acho que quanto mais as agências fizerem isso, no fim do dia, mais dinheiro a gente vai ganhar. Perfeito. Então, olha, eu não queria ocupar mais do seu dia. Está combinado já uma volta brevemente para a gente falar mais do pequeno Gabriel, da sua momento que você foi à escola a primeira vez, seus primeiros trabalhos, seu primeiro sucesso, seu primeiro fracasso. Vamos guardar um teaser hoje, né? Só a última pergunta. Você já esteve em Lisboa? Conhece Lisboa? Já estive em Lisboa só uma vez e adorei. Quando é que foi isso? 2015, eu acho. 2015. Pronto. Então, você está convidado a regressar quando puder, né? Puder viajar a Lisboa. E como todas as pessoas que fazem essas conversas, têm direito a um jantar e a uma garrafa de vinho por conta da FCB Lisboa. E se demorar muito, te mando levar você aí, tá bom? Tá? Muito obrigado, né? Você. Olha, obrigado por mim. E antes do pessoal poder fazer as famosas palminhas virtuais, foi muito útil. A gente vai agora ver isso com calma, internamente. Muito obrigado pela sua disponibilidade, tá, Gabriel? Foi um prazer. Obrigado e boa noite aí para vocês. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau.